Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Assim começa um dos livros mais intrigantes e misteriosos da Bíblia. Não é um começo comum. Não há promessas, milagres ou heróis. Há apenas um homem, Salomão, olhando para o mundo com olhos cansados e alma inquieta. Ele não está tentando agradar, está tentando entender. E nesse esforço, ele nos confronta com verdades desconfortáveis. Quem é esse homem que começa um livro sagrado dizendo que tudo é inútil? Salomão, rei de Israel, o mais sábio que já existiu, um homem que teve tudo: riqueza, sabedoria, poder e prazer. Mas também teve tempo para perceber que tudo passa e que o sentido da vida não está onde geralmente procuramos. Eclesiastes não é para quem busca respostas fáceis, é para quem ousa questionar tudo. O que você busca? Felicidade, sucesso, paz? Salomão também buscou, e ele foi mais fundo do que qualquer um de nós. Investiu em construções, ajuntou ouro, teve 1000 mulheres, criou jardins, estudou, experimentou. Mas quando parou, tudo lhe pareceu vento. Correr atrás do vento, ele disse. E talvez, se formos honestos, também estamos correndo atrás de algo que nunca será nosso. Logo no início, o pregador questiona o ciclo da vida. Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e se põe. Os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Tudo é cíclico, tudo repete. Nada é novo debaixo do sol. Já sentiu que a vida parece um loop? Salomão percebeu isso e decidiu gritar nas páginas. Pare! Olhe bem! Onde isso está te levando? Não há lembrança dos antigos, nem haverá dos que hão de vir. Essa é uma das frases mais dolorosas de Eclesiastes. O rei mais sábio reconhece que até os grandes serão esquecidos. As fotos amarelam, os nomes somem, as histórias viram poeira. Você já se perguntou, o que vão lembrar de mim? Ou, será que vão lembrar? Salomão viu a glória e viu o pó, e não viu muita diferença. Então ele se volta para a sabedoria. Se tudo é vaidade, talvez o conhecimento traga sentido, mas nem isso escapa de sua crítica. Na muita sabedoria há enfado, escreve. Quanto mais você entende, mais você sofre. E isso é verdade. Saber demais é perigoso. Ver demais é cansativo. Pergunte a qualquer ancião. A lucidez, muitas vezes, pesa mais que a ignorância. Mesmo assim, ele tenta. No capítulo 2, Salomão diz: Disse comigo mesmo, vem agora, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Ele tenta o caminho do prazer. Constrói casas, planta vinhas, junta tesouros, tem servos, cantores e todos os deleites humanos. Tudo sob o seu comando, mas ao final sua alma permanece vazia. O prazer distrai, mas não preenche. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Isso é chocante. Quem de nós pode dizer isso? Salomão teve liberdade total, e isso não o salvou. Pelo contrário, o deixou mais vazio. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade. Quanto mais ele ganhava, menos ele encontrava. Talvez o problema nunca foi a falta, mas o excesso. Ele então olha para o trabalho, o esforço, a construção, mas o que ele vê? O que aproveita o homem de todo o seu trabalho? Trabalhamos, suamos, juntamos, e no fim deixamos tudo para outro. E esse outro talvez nem seja sábio. Quantas empresas morreram com seus fundadores? Quantas heranças viraram discórdia? Salomão está dizendo, pense bem antes de dar sua vida ao trabalho. Mas então surge a primeira ruptura. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Um ciclo, uma repetição. Salomão parece nos sacudir. Você acha mesmo que está fazendo algo novo? Que sua história é inédita? Ele diz, tudo já aconteceu antes. E isso incomoda.
Vivemos a ilusão da originalidade. Lutamos por sermos únicos, inovadores, especiais. Mas Eclesiastes coloca o dedo na ferida. O sol nasce e se põe, os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. É como se houvesse um eco constante de frustração. E aqui surge uma das críticas mais ácidas do livro. Olhei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa expressão, correr atrás do vento, aparece diversas vezes. Ela não é apenas poética, é uma denúncia. Trabalhamos, lutamos, acumulamos, mas no fim, o que seguramos em nossas mãos? O vento. Salomão era um rei com acesso a tudo, sabedoria, riquezas, prazeres, realizações. Mas ao testar cada uma dessas coisas, concluiu: nenhuma delas preenche. Tudo passa, tudo escapa. E nesse ponto, talvez você se pergunte: então, o que vale a pena? O que realmente permanece? Eclesiastes nos conduz, aos poucos, para essa resposta. Mas antes, ele nos convida a mergulhar no incômodo. Ele critica tanto o excesso de sabedoria quanto a ignorância. Diz que quem muito sabe, muito se entristece. E quem vive apenas no prazer também colhe vazio. Um paradoxo. Nada é absoluto. E nesse jogo de opostos, Eclesiastes desmonta certezas, questiona leis, ridiculariza a obsessão humana por controle, porque no fundo ele sabia, há tempo para tudo, mas nós não controlamos o tempo. Esse é o próximo grande tema que Salomão levanta, o tempo. Em Eclesiastes 3, ele lista 28 tempos diferentes da vida, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Esses pares revelam uma verdade profunda. A vida é feita de ritmos, e tentar viver fora desses ritmos, fora dos tempos certos, só gera angústia. Saber esperar, saber parar, saber recomeçar. Mas ele vai além. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso é poderoso. Temos dentro de nós o anseio pelo eterno, mas estamos presos ao tempo. Isso nos rasga por dentro. É como querer agarrar uma estrela com as mãos. Queremos sentido, eternidade, plenitude, mas vivemos em um mundo de perdas e finitude. Essa é a tensão que Eclesiastes nos obriga a encarar. E nesse confronto, muitos fogem, preferem mensagens suaves, promessas instantâneas. Mas Eclesiastes não alivia. Ele nos confronta com o real, com a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. Em um mundo de redes sociais, onde todos fingem felicidade constante, Eclesiastes surge como um grito sóbrio. Não, a vida não é só sobre conquistas, é também sobre perdas, silêncios e tempo. A espiritualidade que o livro propõe é madura. Não é baseada em fórmulas mágicas, mas em discernimento, em viver com sabedoria, sabendo que o controle final está nas mãos de Deus. E é aqui que muitos se perdem, tentam fazer da fé um amuleto. Mas Salomão diz: vi tudo neste mundo debaixo do sol. O justo perece como o ímpio, e o ímpio prospera como o justo. Isso é duro, é confuso, mas é real. A vida não é uma equação perfeita. Eclesiastes reconhece isso e nos convida a abandonar as ilusões para, enfim, encontrar algo mais profundo. Talvez seja isso que nos falta hoje: sobriedade. A capacidade de viver com os pés no chão, mas com os olhos no céu. De aproveitar os pequenos momentos, sabendo que são presentes, não garantias. E ao final dessa primeira parte, o convite de Eclesiastes é claro: pare de correr atrás do vento, respire, olhe ao redor, encontre beleza no simples, no silencioso, no momento presente. Se essa reflexão tocou o seu coração, comente aqui embaixo. Quero viver com sabedoria. Isso nos ajuda a entender que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Curta,
compartilhe e se inscreva no canal Luz, Graça e Vida para acompanhar as próximas partes deste documentário. Salomão, mesmo em meio à sua crise existencial, continua a nos conduzir por um caminho de sabedoria desconcertante. Ele afirma: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Porque na dor refletimos. No riso, muitas vezes, apenas nos distraímos. Eclesiastes está nos dizendo: encare a realidade, fuja das máscaras, o luto, o silêncio, a finitude. Eles nos tornam mais humanos, mais conscientes, mais preparados para o que realmente importa. Enquanto muitos querem fugir do sofrimento, Salomão nos mostra que ele pode ser pedagógico. Ele não glorifica a dor, mas a reconhece como parte inevitável da jornada humana. Ele afirma que a tristeza pode lapidar mais do que 1000 sorrisos. A superficialidade do riso vazio pode esconder uma alma em ruínas. Já as lágrimas sinceras, muitas vezes, revelam corações em processo de cura. Eclesiastes propõe: não fuja da dor, aprenda com ela. Encontre propósito mesmo no quebrantamento. Salomão, então, critica os tolos. Diz que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que o canto dos insensatos. Vivemos dias em que as pessoas não querem ser corrigidas, querem ser aplaudidas, mesmo quando estão erradas. Mas Eclesiastes, sem medo, diz: escute quem te confronta com amor. O elogio vazio pode inflar o orgulho, mas a correção sábia salva vidas. Quantas decisões erradas evitaríamos se ouvíssemos mais conselhos e menos bajulações? O sábio também adverte sobre o perigo do imediatismo. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Em tempos de urgência e ansiedade, onde tudo precisa ser agora, Salomão propõe: espere, tenha calma. O tempo revela o que o impulso esconde. O início pode ser empolgante, mas é no fim que se vê o fruto. O paciente colhe com alegria. O impaciente planta desordem. A sabedoria mora na espera, no silêncio, na perseverança. Eclesiastes também nos exorta a não viver do passado. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes. Isso não vem da sabedoria. Quantas vezes caímos na armadilha da nostalgia idealizada? Achamos que o ontem era perfeito e esquecemos dos desafios que ele também trazia. Salomão nos lembra: o presente é o único tempo onde a vida acontece. Não podemos reescrever o ontem, nem prever o amanhã, mas podemos viver o agora com sabedoria e intenção. Outro ponto central do livro é sobre a justiça. Salomão observa o ímpio prosperando, o justo sofrendo, e então pergunta: que vantagem tem o homem em tudo o que trabalha debaixo do sol? Parece injusto, parece sem sentido, mas essa é a realidade que ele não esconde. Ele está nos preparando para uma fé mais madura, que confia mesmo quando não entende, que segue firme mesmo quando tudo parece contraditório, que reconhece que Deus continua no controle, mesmo no silêncio. Essa maturidade espiritual é rara. Muitos desistem ao ver o ímpio vencendo, acham que Deus se esqueceu, mas Eclesiastes insiste: o juízo virá, o tempo de cada coisa chegará. O justo não será esquecido, o ímpio não ficará impune para sempre. Mas enquanto isso, precisamos aprender a viver no intervalo, no entretempo, sem amargura, sem revolta, crendo que há um propósito maior, mesmo quando o cenário parece confuso. Essa é a essência da verdadeira fé. Eclesiastes nos ensina a olhar a vida com reverência. Ele diz: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aqui não há rodeios. Salomão conclui que toda sabedoria, toda experiência, todo conhecimento, tudo converge para o temor do Senhor. Não um temor de pavor, mas de respeito, de entrega, de reconhecimento. Deus está no centro de todas as coisas. Sem Ele, tudo é vaidade.
Com ele, até o sofrimento tem sentido. Ele também fala sobre riquezas. Diz que o homem trabalha, acumula, constrói, mas não sabe para quem deixará tudo aquilo. É como se Salomão dissesse: você está correndo por algo que não vai levar, e talvez nem quem receber saiba dar valor. Isso deveria nos fazer pensar: será que estamos investindo no que realmente importa? Ou estamos construindo castelos de areia, acreditando que são fortalezas eternas? O dinheiro é bom, mas não é eterno. A alma, sim. A cada nova reflexão, Eclesiastes quebra nossas ilusões. Ele destrói a ideia de que a vida deve ser sempre agradável, justa ou previsível. Ele nos prepara para a realidade com lucidez e verdade, mas ao mesmo tempo planta sementes de esperança. Porque no meio do caos, a ordem. No meio da incerteza, a direção. E no meio do tempo, a eternidade. E é nela que precisamos ancorar nossa fé, na certeza de que Deus, ainda que pareça distante, continua governando tudo. A vaidade dos desejos humanos é escancarada em cada geração. O homem se afadiga para alcançar bens, status, controle. E quando chega lá, percebe que ainda lhe falta paz. Salomão diz: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ec 4:6. Que paradoxo! Lutamos tanto para descobrir que a verdadeira riqueza está na simplicidade e no silêncio da alma. Eclesiastes também denuncia a solidão no meio da multidão. Salomão observa: há um que está só, sem ninguém. Contudo, não cessa de trabalhar. S 4:8. Quantos vivem assim hoje? Cercados por pessoas, mas emocionalmente desertos. A busca desenfreada por sucesso muitas vezes nos isola de tudo que tem valor real. Família, amigos, fé. O autor clama: dois são melhores do que um. Quando ele diz que dois juntos se aquecem e um sozinho não está falando só de corpo, mas de alma. A vida é dura demais para se viver só. Compartilhar a jornada é uma dádiva, mas ignorada por quem só olha para frente, para cima, para o próprio ego. Ninguém ascende sozinho e permanece em pé. O sábio nos convida a cultivar vínculos reais, não apenas conexões digitais. Ao olhar para os governos e líderes, Salomão lamenta a corrupção do poder. Ele diz que um menino pobre e sábio é melhor que um rei velho e tolo que já não aceita conselho. Ec 4:13. Isso ressoa com força hoje. Quantos governam sem escutar? Quantos se acham eternos no trono da vaidade? Eclesiastes nos alerta: até o reinado mais glorioso passa, e muitos nem se lembram. O livro entra então no templo. Salomão nos leva ao lugar da adoração, mas com uma crítica forte. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E 5:1. Ele não fala só de rituais, mas da intenção. Quantos vão à igreja buscando status, negócios ou conforto? Deus, diz o pregador, está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Promessas vazias, orações automáticas, votos sem cumprir. Salomão chama isso de tolice diante do Senhor. Eclesiastes nos lembra que adorar não é exibir religiosidade, mas viver com temor e verdade. Deus não se impressiona com discursos, ele busca corações. É melhor que não votes do que votares e não cumprires. Ec 5:5. Simples, direto, verdadeiro. Depois, ele volta ao tema do dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Ec 5:10. Que verdade atual. Quanto mais se tem, mais se quer. A insatisfação é o combustível do consumismo. Salomão nos mostra que a obsessão por riquezas não resolve o vazio, apenas o mascara. E o que fazer então? Desfrutar com gratidão o que se tem, sem perder a alma. Ele afirma que é dom de Deus, quando o homem pode comer, beber e gozar o bem de todo o seu trabalho. Eclesiastes 5:18. Não há pecado em ter, mas em se perder no ter.
A sabedoria está em saber parar, agradecer, respirar. No mundo moderno, esse é um dos maiores desafios: encontrar contentamento onde se está, com o que se tem, enquanto se busca viver com propósito. Salomão toca em outro ponto duro: a opressão dos pobres. Ele diz que em toda parte há injustiça, e o pior, muitas vezes ninguém consola os oprimidos. Ec 4:1. Essa dor ressoa no nosso tempo. O sábio não fecha os olhos. Ele denuncia, mas também aponta. Há um juiz que observa do alto. O tempo da colheita vem, e nenhum grão de injustiça ficará impune. Ainda assim, ele conclui algo desconcertante: melhor é o que ainda não nasceu do que o que já viveu e viu tantas dores. Ec 4:3. Isso é pessimismo? Não. É honestidade. Salomão escancara as feridas da humanidade, não para nos afundar, mas para nos despertar. Afinal, quem nunca se sentiu cansado da maldade que domina o mundo? O lamento é parte da lucidez. Na sequência, ele ironiza o acúmulo de bens. Um homem junta tudo, não reparte com ninguém e, no fim, morre. E nem sabe para quem vai. É o retrato moderno do sucesso vazio. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É o eco do próprio Cristo em Mateus 16:26. A vaidade do acúmulo sem propósito ainda é um grito silencioso nas ruas e redes sociais. Salomão também fala do tempo, aquele tema que volta sempre. Ele diz que há um tempo para tudo, mas parece inquieto ao ver como desperdiçamos cada instante. Ele não idealiza o tempo, ele o confronta. Mostra como envelhecemos sem perceber, como deixamos de viver tentando provar valor, como nos perdemos nos dias, enquanto a eternidade sussurra. A vaidade dos desejos humanos é escancarada em cada geração. O homem se afadiga para alcançar bens, status, controle, e quando chega lá, percebe que ainda lhe falta paz. Salomão diz: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ec 4:6. Que paradoxo! Lutamos tanto para descobrir que a verdadeira riqueza está na simplicidade e no silêncio da alma. Eclesiastes também denuncia a solidão no meio da multidão. Salomão observa: há um que está só, sem ninguém, contudo não cessa de trabalhar. Ec 4:8. Quantos vivem assim hoje? Cercados por pessoas, mas emocionalmente desertos. A busca desenfreada por sucesso muitas vezes nos isola de tudo que tem valor real. Família, amigos, fé. O autor clama: dois são melhores do que um. Quando ele diz que dois juntos se aquecem e um sozinho não está falando só de corpo, mas de alma. A vida é dura demais para se viver só. Compartilhar a jornada é uma dádiva, mas ignorada por quem só olha para frente, para cima, para o próprio ego. Ninguém ascende sozinho e permanece em pé. O sábio nos convida a cultivar vínculos reais, não apenas conexões digitais. Ao olhar para os governos e líderes, Salomão lamenta a corrupção do poder. Ele diz que um menino pobre e sábio é melhor que um rei velho e tolo que já não aceita conselho. Ec 4:13. Isso ressoa com força hoje. Quantos governam sem escutar? Quantos se acham eternos no trono da vaidade? Eclesiastes nos alerta: até o reinado mais glorioso passa, e muitos nem se lembram. O livro entra então no templo. Salomão nos leva ao lugar da adoração, mas com uma crítica forte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ec 5:1. Ele não fala só de rituais, mas da intenção. Quantos vão à igreja buscando status, negócios ou conforto? Deus, diz o pregador, está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Promessas vazias, orações automáticas, votos sem cumprir. Salomão chama isso de tolice diante do Senhor. Eclesiastes nos lembra que adorar não é exibir religiosidade, mas viver com temor e verdade. Deus não se impressiona com discursos, ele busca corações.
É melhor que não votes do que votares e não cumprires. Ec 5:5. Simples, direto, verdadeiro. Depois, ele volta ao tema do dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Ec 5:10. Que verdade atual. Quanto mais se tem, mais se quer. A insatisfação é o combustível do consumismo. Salomão nos mostra que a obsessão por riquezas não resolve o vazio, apenas o mascara. E o que fazer então? Desfrutar com gratidão o que se tem, sem perder a alma. Ele afirma que é dom de Deus, quando o homem pode comer, beber e gozar o bem de todo o seu trabalho. Eclésiastes 5:18. Não há pecado em ter, mas em se perder no ter. A sabedoria está em saber parar, agradecer, respirar. No mundo moderno, esse é um dos maiores desafios: encontrar contentamento onde se está, com o que se tem, enquanto se busca viver com propósito. Salomão toca em outro ponto duro: a opressão dos pobres. Ele diz que em toda parte há injustiça, e o pior, muitas vezes ninguém consola os oprimidos. Ec 4:1. Essa dor ressoa no nosso tempo. O sábio não fecha os olhos. Ele denuncia, mas também aponta. Há um juiz que observa do alto. O tempo da colheita vem, e nenhum grão de injustiça ficará impune. Ainda assim, ele conclui algo desconcertante. Melhor é o que ainda não nasceu do que o que já viveu e viu tantas dores. Ec 4:3. Isso é pessimismo? Não. É honestidade. Salomão escancara as feridas da humanidade, não para nos afundar, mas para nos despertar. Afinal, quem nunca se sentiu cansado da maldade que domina o mundo? O lamento é parte da lucidez. Na sequência, ele ironiza o acúmulo de bens. Um homem junta tudo, não reparte com ninguém e, no fim, morre. E nem sabe para quem vai. É o retrato moderno do sucesso vazio. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É o eco do próprio Cristo em Mateus 16:26. A vaidade do acúmulo sem propósito ainda é um grito silencioso nas ruas e redes sociais. Salomão também fala do tempo, aquele tema que volta sempre. Ele diz que há um tempo para tudo, mas parece inquieto ao ver como desperdiçamos cada instante. Ele não idealiza o tempo, ele o confronta. Mostra como envelhecemos sem perceber, como deixamos de viver tentando provar valor, como nos perdemos nos dias, enquanto a eternidade sussurra. A crítica agora é contra o falar exagerado. Muitos discursos, muitas palavras, mas pouca verdade. Ele diz que na multidão de palavras não falta transgressão. PV 10:19. Salomão não pregava o silêncio absoluto, mas o falar com sabedoria. Em um mundo de vozes gritando opiniões, o silêncio pode ser mais eloquente que 1 milhão de argumentos vazios. Ele passa a refletir sobre o homem justo e o ímpio. Às vezes, o ímpio prospera e o justo sofre. Isso o inquieta profundamente. Mas ele não conclui que Deus é injusto, conclui que não entendemos os planos dele. E aí repousa a fé. Confiar mesmo sem ver, esperar mesmo sem entender. A vida nem sempre fará sentido, mas a esperança deve permanecer. Nessa altura, o livro já nos ensinou que questionar é saudável. Eclesiastes não é um manual de fórmulas, é um espelho. Ele provoca mais do que responde. Nos obriga a pensar, parar, reavaliar. E talvez esse seja seu maior poder, nos tirar do automático. Se você chegou até aqui, é porque há um anseio em sua alma. E isso, meu amigo, não é em vão. A consciência da morte é tema constante, não para nos amedrontar, mas para nos lembrar que a vida é breve. Salomão diz: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Eclésiastes 7:2. Forte, não, mas verdadeiro. A dor ensina, a perda nos acorda. Não podemos viver como se fôssemos eternos nesta terra. Isso é tolice, isso é vaidade. O pregador fala também sobre sabedoria, mas não qualquer sabedoria, a que vem com dor, silêncio e observação. Ele diz que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que o canto dos tolos.
EC 7:5. No mundo que idolatra o entretenimento, Salomão nos convida a ouvir a voz que confronta. Isso exige maturidade, mas também traz crescimento. Um alerta final surge: não sejais demasiadamente justos. E 7:16. Como assim? Ele nos chama ao equilíbrio. Fanatismo, perfeccionismo e religiosidade extrema também são vaidades. A sabedoria bíblica é viva, não mecânica. Deus deseja corações quebrantados, não performance moral. O equilíbrio é uma virtude pouco compreendida, mas essencial. Ao final da parte 2, Salomão nos deixa com inquietações, não respostas. Mas talvez isso seja proposital. Nem tudo deve ser respondido agora. Algumas verdades amadurecem no silêncio, em meio à dor, nos dias nublados. Eclesiastes é esse companheiro silencioso que, em vez de gritar, sussurra: você está ouvindo sua alma ou só o barulho do mundo? Se essa reflexão tocou você, compartilhe nos comentários. O que mais te inquieta nos dias de hoje? Como você lida com as vaidades da vida? Isso ajuda o canal Luz, Graça e Vida a crescer. E mais que isso, fortalece nossa comunidade de fé e sabedoria. Curta o vídeo, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada de descobertas. Salomão, agora mais velho e desgastado pelas experiências da vida, começa a refletir sobre o valor real da sabedoria. Ele já teve tudo: riquezas, glória, mulheres, poder. Mas agora, sentado à sombra de suas próprias escolhas, pergunta-se: para que serve tudo isso, se no fim a morte alcança a todos? Ele descobre que a verdadeira sabedoria não está em acumular, mas em discernir o que realmente importa. E o que importa raramente brilha aos olhos. Ele escreve: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes 7:3. Uma frase que desafia a lógica atual. Vivemos em busca da felicidade, mas esquecemos que o sofrimento educa. O coração só amadurece quando sente. É na dor que nascem os arrependimentos, as decisões certas, os reencontros com Deus. A tristeza, quando bem compreendida, é uma escola silenciosa da alma. Salomão prossegue: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Eclesiastes 7:4. O tolo vive de festa em festa, fugindo do silêncio que revela o vazio. O sábio, porém, encara a vida como ela é. Ele visita a dor, senta-se com os que choram, aprende com os que sofrem. Porque ali, no chão da vida, a verdade aparece nua. E o que é a vida, senão uma sucessão de encontros com o inesperado? O rei também adverte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Eclesiastes 7:5. Em outras palavras, é melhor ser confrontado com a verdade do que ser acariciado pela mentira. Vivemos numa geração que teme críticas, mas a repreensão certa, na hora certa, pode salvar uma vida. O sábio corrige por amor. O tolo elogia por conveniência. E você? Prefere ouvir a verdade dura ou a mentira doce? Salomão não fala da sabedoria como um troféu, mas como um fardo necessário. Ele diz que a sabedoria dá mais segurança do que o dinheiro. Ainda assim, ela não responde tudo. Em seu cansaço, ele admite: tudo isto inquiri com sabedoria. Eu disse: sabedoria alcançarei, mas ela ainda estava longe de mim. Eclesiastes 7:23. A verdadeira sabedoria, segundo ele, é reconhecer que o homem é pequeno demais para entender os planos de Deus. Há um versículo-chave que toca fundo: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eclesiastes 7:16. Parece contraditório, mas é um chamado à humildade. Aqueles que se acham perfeitos, que querem viver sem falhas, muitas vezes se frustram profundamente. Salomão entende que o equilíbrio é melhor que o excesso. Até a virtude pode se tornar um veneno se for mal dosada.
Salomão expõe também a corrupção da justiça humana. Na minha vaidade vi de tudo, justo que perece na sua justiça e ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Eclesiastes 7,15. Uma crítica à aparente injustiça da vida. O mal prospera, o bem sofre. E onde está Deus? Essa é a pergunta silenciosa que atravessa o livro. Mas Salomão não se revolta. Ele confia que no tempo certo o justo juiz revelará sua justiça. Ele diz: atenta para a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eclesiastes 7,13. Uma reflexão profunda sobre o limite humano. Tentamos controlar tudo: a carreira, os relacionamentos, o futuro. Mas há coisas que só Deus pode moldar. O orgulho nos impede de aceitar que certas dores fazem parte do processo. Eclesiastes nos convida a confiar, mesmo sem entender. Porque há sabedoria no mistério. Vivemos em tempos de excesso, informação, opinião, distração. Salomão, séculos atrás, já alertava: de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar enfado é da carne. Eclesiastes 12,12. Ele não despreza o conhecimento, mas denuncia o excesso vazio. Conhecer muito e viver pouco é um erro. Saber sobre tudo, mas não saber amar, ouvir, calar, isso sim é tragédia. A sabedoria que não gera transformação é apenas vaidade. Encerrando essa parte, Salomão afirma: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7,29. É a síntese da queda humana. Fomos criados com propósito, mas nos perdemos em mil distrações. Inventamos teorias, filosofias, religiões e esquecemos do essencial: temer a Deus e guardar seus mandamentos. No fundo, Eclesiastes é um chamado: volte ao início, volte ao Criador. Salomão sabia que a sabedoria poderia proteger, mas não garantir felicidade. Há justo que perece na sua justiça e ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Eclesiastes 7,15. Por quê? Porque o justo sofre e o ímpio prospera. Esse dilema atravessa os séculos. Mas Eclesiastes não é um livro de respostas fáceis. É um convite ao confronto, um chamado para amadurecer. Porque há perguntas que não foram feitas para serem respondidas, apenas vividas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes 7,8. Outra pérola escondida. Salomão revela que o valor das coisas está no desfecho, não na empolgação inicial. Começar é fácil, difícil é terminar bem. E isso vale para relacionamentos, projetos e a própria vida. Quantos iniciam animados, mas desistem no meio? Quantos vivem correndo e esquecem de olhar para o destino? A sabedoria bíblica convida: pense no fim antes de cada começo. Com um olhar cirúrgico, ele também aborda a natureza humana. Não deis ouvidos a todas as palavras que se disserem, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Eclesiastes 7,21. O rei ensina algo moderno. Não leve tudo para o lado pessoal. A sabedoria não está em saber tudo, mas em filtrar o que importa. Ouvir demais pode ferir. Falar demais pode expor. O sábio guarda silêncio, observa e responde apenas quando necessário. Eclesiastes nos convida à humildade intelectual. Disse comigo: eis que me tornei grande e acrescentei sabedoria, mas a sabedoria ainda estava longe de mim. Eclesiastes 7,23. Salomão, mesmo com toda a sua bagagem, reconhece: ainda está aprendendo. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, mas o que está disposto a aprender sempre. A arrogância fecha portas, mas a humildade constrói pontes, inclusive com Deus. O texto toca também na moralidade feminina e masculina de sua época. Achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração é laços e redes. Eclesiastes 7,26. Não é um ataque às mulheres, mas uma crítica às relações baseadas em engano e manipulação.
Salomão fala como alguém que teve 1000 esposas e concubinas, e mesmo assim se sentia vazio. Ele denuncia o amor falso, o desejo sem propósito, e aponta para algo mais profundo. Salomão se volta para a autoridade. Se o espírito do governante se exaltar contra ti, não deixes o teu lugar. Ec 10:4. Um conselho sutil, mas poderoso. Em tempos de abuso de poder, ele sugere equilíbrio. Nem confronto impensado, nem covardia. Ficar firme com sabedoria. Não se trata de submissão cega, mas de postura. O sábio sabe quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Um domínio que só o tempo ensina. Ele também aborda a riqueza e seu perigo. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Nec 5:10. Um alerta direto. A obsessão pelo lucro é um poço sem fundo. A vida vira uma corrida, e o prêmio, um vazio. Salomão fala com propriedade. Foi um dos homens mais ricos que já existiu. E sua conclusão é dura. Tudo é vaidade. O dinheiro pode comprar conforto, mas não sentido. Pode dar aplausos, mas não paz. Pode dar fama, mas não eternidade. Outro tema recorrente: o tempo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ec 3:1. Uma das passagens mais conhecidas, e ainda assim, ignorada. Vivemos como se o tempo fosse eterno, mas ele é limitado. E Salomão nos convida a respeitá-lo. Há tempo para plantar e colher, tempo de chorar e de rir, de abraçar e de afastar-se. Entender o tempo é sinal de sabedoria. Lutar contra ele é desperdício. Salomão nos provoca. O que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Ec 3:19. Uma comparação ousada. Ele observa que, biologicamente, todos somos frágeis. A morte nivela tudo. E então, pergunta, quem sabe se o espírito do homem sobe e o do animal desce? Não é dúvida teológica, é provocação. Ele quer nos fazer refletir. O que estamos fazendo com a vida que nos foi dada? E o rei continua, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ec 1:14. A expressão se repete, como um refrão triste. Salomão vê homens se matando por coisas que o tempo apagará. Status, aparência, competições vazias. Ele não nega o valor das conquistas, mas denuncia quando se tornam ídolos. A vaidade, para ele, é quando esquecemos do Criador e vivemos só para o criado. É correr atrás do vento e achar que se está vencendo. No capítulo 9, Salomão reflete sobre a morte. Tudo sucede igualmente a todos, como ao bom, assim ao pecador. Isso o angustia, mas também o acorda. A morte nos iguala. Então, por que desperdiçar o pouco tempo com rancores, brigas, invejas? Por que odiar, se todos voltaremos ao pó? Ele ensina, viva com alegria, trabalhe com dedicação, ame com sinceridade, porque o amanhã é mistério e o hoje é presente. Ele também afirma, o coração do sábio está à sua direita, mas o do tolo à sua esquerda. Ec 10:2. Um símbolo. A mão direita era a da bênção, da força, da decisão. Salomão usa isso para dizer que o sábio tem direção, clareza, senso de propósito. Já o tolo anda sem rumo, vive de impulso, sem freios. Em outras palavras, o sábio planeja, o tolo improvisa. Um constrói com alicerce, o outro vive de aparência. Salomão se preocupa com o futuro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ec 11:1. Um chamado à generosidade, à confiança. Fazer o bem sem esperar retorno imediato. Plantar mesmo sem certeza de colheita. Investir nas pessoas, nas palavras, nos gestos. Porque o bem feito em silêncio, no tempo de Deus, volta. E volta transformado em bênção. Essa é a lógica divina. Semeia fé, colhe milagres. Ele adverte os jovens, alegra-te, jovem, na tua mocidade, mas sabe que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Ec 11:9.
um alerta amoroso. Aproveite a vida, sim, mas com responsabilidade. Viva com propósito. O tempo passa, a força diminui. E o que sobra? Se não houver temor a Deus, tudo é vaidade. A juventude é um presente, mas um dia será cobrada. O verdadeiro sábio é aquele que começa com o fim em mente. Salomão descreve a velhice com poesia e tristeza, no dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se curvarem. Ec 12:3. Uma metáfora sobre o corpo que enfraquece, os olhos que escurecem, os ouvidos que se fecham, os passos que diminuem. A morte se aproxima e a alma começa a sentir saudade do Criador. E é nesse ponto que o rei clama: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ec 12:1. Ele encerra sua reflexão com força. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ec 12:13. Depois de tudo, essa é sua conclusão. Não é filosofia, é fé, não é vaidade, é verdade. Tudo passa, menos Deus. Tudo se quebra, menos sua palavra. O homem que teme ao Senhor não corre atrás do vento. Ele anda na direção certa e mesmo no silêncio encontra sentido. Salomão termina Eclesiastes como um velho sábio olhando para trás, não com amargura, mas com reverência. Ele viu tudo, viveu tudo e entendeu que o real valor da vida está em quem você se torna, não no que você conquista. A pergunta final não é quanto você acumulou, mas quanto você temeu a Deus. Porque esse temor gera sabedoria, e essa sabedoria guia para a eternidade. Eclesiastes não é um livro de desesperança, é um convite ao despertar. Despertar para a vida com propósito, despertar para escolhas que importam. Salomão grita entre as linhas: pare de correr atrás do que passa, corra atrás do que permanece. E o que permanece é o amor, a justiça, a fé, é o temor a Deus, é a eternidade. Quem ouve essas palavras com atenção encontra algo raro: sabedoria com alma. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração também questiona esse mundo veloz e vazio. Salomão entendeu antes de nós: o homem moderno tem tudo, mas falta sentido. E talvez tudo o que nos resta é ouvir com humildade esse velho rei, que já viveu o que ainda estamos tentando. A resposta não está no barulho do mundo, está no silêncio da alma, lá onde Deus fala, lá onde a vaidade se cala. Se essa reflexão te tocou, inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida. Aqui a Bíblia ganha voz e você encontra verdades eternas em meio ao caos. Comente: qual versículo de Eclesiastes mais falou com você hoje? Compartilhe este vídeo e leve luz para outros corações. Curta, comente e ative o sininho. Vamos juntos espalhar sabedoria e fé, porque a verdadeira vida começa no temor ao Senhor. Salomão reinou com glória. Era chamado o homem mais sábio da terra. Reis viajavam para ouvi-lo. Tinha palácios, servos, tesouros, sabedoria. Mas também teve um coração dividido. No silêncio do fim da vida, ele olha para trás e vê: toda a sua sabedoria não impediu sua queda. Eclesiastes nasce aí, não do trono, mas do arrependimento. Quando o orgulho cala e Deus fala, o homem aprende a verdade. Tudo sem ele é vaidade. Tudo o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Ec 1:9. Salomão não está em crise de criatividade. Está revelando um ciclo. O ser humano repete os mesmos erros. Constrói, destrói, reconstrói e esquece. A tecnologia avança, mas o coração continua vazio. Porque não é a novidade que salva. É o reconhecimento de que somos pó e precisamos do Criador. Eclesiastes é o grito de quem teve tudo, mas perdeu o essencial. O coração do sábio está na casa do luto, mas o do tolo na casa da alegria. Ec 7:4. Que paradoxo! Enquanto o mundo busca festa, o sábio visita o luto.
porque ali, no silêncio da morte, a vida fala alto. O luto ensina mais que o riso, a dor depura, a perda revela, e é por isso que muitos só encontram Deus quando tudo desmorona. Salomão menciona algo precioso, o tempo de calar. Há tempo de falar e tempo de calar, é 3:7. Na era das redes, todos querem falar, opinar, gritar, mas poucos sabem calar, ouvir, esperar. O silêncio é morada de sabedoria. Deus muitas vezes responde no silêncio. A fé não é barulho, é descanso. A alma barulhenta perde discernimento, mas a alma que cala ouve o sussurro do Eterno. Ele então nos alerta sobre votos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ex 5:4. Promessas vazias ofendem o sagrado. Deus não exige juramentos. Ele deseja a verdade. A espiritualidade de Salomão agora é madura, não impulsiva. Ele aprendeu que palavras demais em oração podem esconder fé de menos no coração. E que Deus ouve mais o quebrantado que o eloquente. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Eque 7:16. O que Salomão quer dizer? Que até a virtude em excesso pode gerar orgulho. O homem que se acha mais santo que os outros se afasta da misericórdia. O que ostenta sabedoria rejeita o ensino. Deus não busca perfeitos, busca humildes, aqueles que sabem que, sem Ele, até o bem vira vaidade. Ele denuncia algo atual, o engano do poder. O homem domina sobre o homem para arruiná-lo. S 8:9. O poder, sem temor a Deus, vira instrumento de opressão. Políticos, reis, líderes, muitos se perdem no orgulho. Salomão, rei absoluto, reconhece isso e nos adverte: busque a justiça, não o domínio. O verdadeiro poder está em servir. O verdadeiro rei serve primeiro. Mais adiante ele afirma: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, certamente bem sucederá aos que temem a Deus. S 8:12. É o contraste entre aparência e destino. O ímpio pode até parecer vitorioso, mas seu fim é ruína. O justo sofre, mas permanece. Deus não falha. Ele vê, pesa, julga e no tempo certo honra os que o temem. A essa altura, Salomão já desconfia de tudo. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eque 1:14. Ele nos convida a olhar para cima. Debaixo do sol, tudo é vão. Acima dele, há propósito. Quem vive apenas olhando a terra, se perde. Mas quem levanta os olhos para o céu, encontra sentido. Deus é a única novidade que renova. Salomão, com toda a sua glória e sabedoria, viu algo que muitos ignoram. A corrida da vida nem sempre é vencida pelo mais forte. Ele escreve: a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos fortes. Eclesiastes 9:11. Há um fator invisível, o tempo. E o tempo é domínio de Deus. Quem vive como se controlasse tudo se ilude. O imprevisto chega, o dia mau não avisa. Ele observa a cidade, os homens, os negócios. Todos correm, planejam, discutem, acumulam, mas o que isso vale sem sabedoria? Ele conta de uma cidade pequena, cercada por um grande rei. E nela, um homem pobre, porém sábio, salvou todos. Mas ninguém se lembrava daquele homem pobre. Eclesiastes 9:15. Eis a ironia. A sabedoria livra, mas o mundo prefere a aparência. Quantas vezes o barulho dos poderosos abafa a voz dos sábios? Quantas vezes quem tem razão é ignorado porque não grita, não se impõe? Salomão nos ensina: melhor é ouvir o sábio calado do que o grito do tolo entre os príncipes. Eclesiastes 9:17. A verdadeira sabedoria não precisa de palco. Ela age, constrói e salva, mesmo no anonimato. Mas o sábio também vê o perigo da insensatez. Uma só mosca morta faz exalar mau cheiro no perfume do perfumista. Eclesiastes 10:1.
Ou seja, um pequeno erro pode comprometer anos de virtude, um momento de ira, um deslize na palavra, uma escolha precipitada. É preciso vigilância. A sabedoria caminha com humildade e atenção ao detalhe. Ele então fala sobre o poder. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança. Eclesiastes 10:16. Lideranças imaturas trazem caos. Salomão alerta: os governantes deviam ser exemplo e não escândalo. Hoje não é diferente. Quem tem voz, poder e influência deve temer mais a Deus, pois quanto maior a influência, maior será o juízo. E ele continua: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Uma metáfora que nos convida a semear o bem, mesmo sem retorno imediato. Há gestos que parecem inúteis hoje, mas que florescerão no tempo certo. Deus vê cada oferta silenciosa, cada ajuda anônima, cada oração feita no escuro do quarto. Mas também adverte: quem observa o vento nunca semeará. Eclesiastes 11:4. Quem espera o momento perfeito para agir acaba paralisado. Há risco em tudo. Sempre haverá incerteza. O segredo está em agir com fé, não com perfeccionismo. É melhor falhar tentando do que paralisar-se com medo do que pode dar errado. Ele olha para a juventude. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, mas sabe que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Eclesiastes 11:9. Salomão não condena a alegria, mas lembra da responsabilidade. A vida não é só prazer. Tudo tem consequência. Deus se importa com o que fazemos quando ninguém está olhando, inclusive os jovens. E então, num tom mais grave e belo, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eclesiastes 12:1. Porque a velhice chega, o vigor diminui, os olhos escurecem, o som da música perde graça, a casa treme, tudo se torna pesado. E quando o corpo se curva, só resta aquilo que foi plantado no espírito. E aqui te pergunto, o que você está plantando hoje? Está se lembrando do seu Criador enquanto há forças em suas mãos? Ou está desperdiçando dias que jamais voltarão? Salomão nos convida a um despertar. E se essa mensagem te tocou, comente. Eu escolho lembrar do meu Criador. Compartilhe esse vídeo. Você está no canal Luz, Graça e Vida. Quando o pó voltar à terra e o espírito a Deus, o que restará? Casas, títulos, fama? Tudo isso passa. Salomão encerra seu discurso com a maior das verdades. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 12:8. Não há sentido fora de Deus. Toda busca humana longe do Criador se torna um ciclo de frustração. Só Ele preenche o vazio. Salomão não falou como quem especula. Ele viveu tudo. Provou os extremos da riqueza, do prazer, do poder. Teve acesso a tudo que um homem poderia desejar. E mesmo assim, sentiu o peso da existência. Sentiu a alma gritar em silêncio. E por isso, sua palavra tem peso. Ele não fala da boca para fora. Ele fala com a dor de quem já se perdeu de si mesmo. No final de tudo, o rei se curva. Já não se ouve mais a voz do soberbo, mas a confissão de um homem que compreendeu o verdadeiro valor da vida. E aqui está o seu veredito, o ponto alto de todo o livro. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Simples, profundo, inquestionável. Porque Deus trará a juízo toda obra, até aquilo que está escondido. Seja bom, seja mal, Ele vê, Ele pesa, Ele julga com justiça. Esse é o chamado final de Eclesiastes: viver com reverência, viver com propósito, viver sabendo que o que fazemos ecoa na eternidade. Não estamos aqui por acaso. Existe um tempo e um fim. E depois vem o eterno. Então, que escolha você fará? Continuará vivendo como se tivesse o controle? Ou entregará seus dias ao autor do tempo? Se essa série tocou o seu coração, comente.
Eu escolho viver com propósito. Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa dessa verdade, porque a vida não é sobre ter, mas sobre ser. E se a dúvida ainda mora aí dentro, lembre-se, Salomão buscou em tudo e só encontrou sentido em Deus. Talvez essa seja a sua resposta também. Pare de correr, olhe para cima, ore, abra a Bíblia, comece em Eclesiastes e permita-se refletir. O Espírito de Deus ainda fala por meio dessas palavras, e talvez hoje seja o dia da sua virada. Talvez você esteja cansado, frustrado, tentando preencher o vazio com distrações, mas se nada tem te satisfeito, talvez a resposta esteja além do que seus olhos alcançam. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Abundância não é acúmulo, é plenitude, é paz, é sentido, é eternidade no coração. Não espere o dia mau para buscar entendimento. Não espere a velhice para olhar para o alto. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo de voltar. E se você sentiu isso dentro de si, compartilhe. Diga nos comentários: hoje eu volto. Talvez essa frase simples seja o primeiro passo de uma nova vida. Uma vida que, enfim, faz sentido. O que te impede de viver com sabedoria hoje? O orgulho, a rotina, a ilusão de controle? Libere, solte, entregue. O rei mais sábio que já existiu nos ensinou que nada é maior que o temor do Senhor. Tudo se resume a isso. Tema a Deus. Ame ao próximo. Viva com o céu nos olhos e o resto virá como acréscimo. Essa foi a nossa jornada por Eclesiastes. Se essa série te abençoou, curta, compartilhe e comente sua parte favorita. E agora, como encerramento, convidamos você a uma oração de entendimento. Clique no próximo vídeo, feche os olhos e permita que a palavra transforme o seu interior. Deus ainda fala, e Ele está falando com você agora.